João capítulo 13, versículo de número 15. Glória a Deus, aleluia. Diz assim: porque eu vos dei o exemplo. Quem nos deu o exemplo, irmãos? Quem está falando aqui? Amém? É quem? Jesus, pessoal, né? Toda vez que você for ler a Bíblia, você dá uma olhadinha atrás, 2 capítulos atrás ou menos, para saber por que está falando, quem é que está falando e por que está dizendo, entendeu? Para poder você ficar a par, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, o que é que diz aí? Façais vós também. Então, quem foi que deu o exemplo? Jesus, diga Jesus. Para quê? Para conforme ele fez, a gente também faça. Qual é o mandamento dele aqui? Façam do jeito que eu fiz. É isso que vocês têm que viver, dessa maneira. Fazer aquilo que Jesus fez. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por esse estudo de hoje. Que essa palavra venha de encontro ao nosso caminhar cristão. Aprendendo de Jesus, vivendo com Jesus e exercitando as palavras de Jesus no nosso cotidiano. É assim que nós queremos aprender hoje, passo a passo, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Por que Deus permitiu que os evangelhos registrassem tantos detalhes da vida de Jesus? Uma pergunta importante. Poderia Deus simplesmente dizer assim: Cristo morreu, ressuscitou e está tudo resolvido, né? Poderia se resumir nisso, mas não. De quem é esse celular? É meu? Não, né? Os evangelhos registram aproximadamente 33 anos na vida de Cristo. É a média, ninguém tem certeza absoluta. Mas a média que a gente tem é que Jesus viveu quantos anos? 33. Vocês estão calados hoje pra caramba, viu? Vou perguntar mais nada não, vou direto. Ou seja, a gente entende na Bíblia o nascimento dele, a infância dele, nem tanto, né? Mas um pouquinho só. O crescimento dele, seu trabalho, seu batismo, suas tentações, seu relacionamento com pessoas, seu ministério, sua oração, seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Nada disso está ali por acaso. Tudo isso aqui tem um ensinamento de Cristo para a gente viver. Tanto que quando você vê a gente pregando, a gente cita os textos e traz exemplos para nós. Já prestaram atenção? Que todos os passos de Jesus tem exemplo para a gente. Exemplo de vida. Exemplo de se dar bem na vida. Então, cada episódio revela quem Cristo é e como um discípulo deve viver. Nós somos discípulos, o que quer dizer discípulo? Aprendiz. Aprendiz de quem, pessoal? De Jesus. Olha, está melhorando. Eu vou fazer pergunta de novo, né? Melhorou já. Então, tem que ser aprendiz de Jesus. É com ele que a gente aprende a lidar com a vida. É com ele. Se a gente fizer o que ele faz, vai dar certo. Quem assistiu aqui aquele filme que a gente já até passou lá na igreja, quando eu era ali? Se fosse Jesus, o que você faria? Assim é o título? Alguém assistiu? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Importante. Quando você for tomar uma decisão, fazer alguma coisa, pergunte antes: Jesus faria o quê? Isso aqui eu não faria, não vou fazer não. Por quê? Porque você é discípulo de Jesus. Amém? Nós somos discípulos de Jesus. Quando olhamos atentamente para Jesus, descobrimos também qual é a igreja que ele deseja construir. Qual é a igreja que ele vai se agradar. Ele olha e quer ver como é a estrutura da igreja, os princípios da igreja, né? O fundamento da igreja, a teologia da igreja, a forma de ser da igreja, tudo isso é importante para Jesus. Ele leva em conta. Vocês estão lembrando de Mateus capítulo 7? Que muitos irão naquele dia: não fizemos milagre em teu nome, ele capaz. Nós não profetizamos teu nome, ele: estou fora, nem vos conheço. Por que ele vai dizer isso, pastor? É porque eles eram falsos, não estavam realmente andando com Jesus. Porque poder qualquer um pode ter. Irmãos, o diabo tem poder também, né? Vocês sabem, né? Quando Moisés
lançou a vara dele, apareceu a serpente, o que é que os feiticeiros fizeram na mesma hora? Jogaram as varas, 2 serpentes. Só que a de Moisés foi lá e engoliu as 2. Ou seja, em outras palavras, o diabo tem poder também. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele estava lá no monte e dizia assim, tudo isso te dou, mostrou o mundo inteiro. Se prostrar diante de mim, ele tem poder. Então, nem todo milagre é de Jesus. Entendeu? E aí daquele que está usando o nome de Jesus sendo o diabo. Sendo coisas do diabo. Como é que eu sei disso? Veja a vida deles. Veja o que é que eles ensinam. Veja a procedência. Se aqueles milagres foi atrás de dinheiro para enriquecer a instituição, tem que ver. Então, se for, não é de Jesus. Porque Jesus não trabalhava com essa questão financeira. Diga amém. Era por amor. Olhava a pessoa carente e abençoava. Diferente, irmão. Os apóstolos eram pobres. Certa vez Pedro e João, eu acho. Eu acho que era Pedro e João. Estava entrando na sinagoga, aí um pobrezinho, me deu uma esmola, pelo amor de Deus. Aí disseram, rapaz, eu não tenho nem dinheiro, nem prata. Nós não temos dinheiro, não. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta e anda. Aí o cara se levantou e foi curado. Vocês entenderam? Eles não tinham dinheiro assim, não. Então, se a gente é liso, não se preocupe com isso, não, viu? Que Jesus e os discípulos, Jesus dependia das mulheres. As mulheres botavam roupa para ele, os discípulos. Quem dava mais oferta eram as mulheres. Maria Madalena era rica, que sustentava muito o ministério. As comidas eles iam comer, já notou? Era tudo dado pelo pessoal. Eles eram realmente sustentados principalmente vocês mulheres, digo amém? Amém. Principalmente por vocês. Enquanto que os homens estavam querendo matar ele, né? E as mulheres estavam sustentando o ministério dele. É uma coisa louvável das mulheres. Então começou como? Jesus ensina a igreja ao mesmo tempo. A manjedoura, como? Humildade e simplicidade. Vocês estão lembrados no Natal? Tá começando a doer a garganta. No Natal, irmão, a gente sempre fala, né? A igreja tem que ser como Jesus, simples. Nada disso, sabe? O Natal que a gente vive hoje é muito falso, né? É muita riqueza, né, irmão? Né? As praças tudo brilhando, né? Os prédios, quem tiver um prédio mais brilhoso ganha do outro. O shopping, né? Tudo se matando. E as casas têm uma fartura tão grande, não tem um pau para comer lá dentro, né? Aquela fartura, aquelas coisas todas, cada um mostrando qual é a árvore mais bonita, né? As roupas, compra tudo novinha para aquele dia de Natal. O espírito é outro Natal. Enquanto que o espírito de Jesus aqui nasceu aonde? Numa manjedoura. Simples, humilde. Ainda bem com aquele... Como é? E o jumentinho, né, que veio da viagem, era José a pé e Maria em cima do jumentinho, grávida de Jesus. Então, olha o sufoco. Fugindo, mal nasceu e já começou a ser perseguido. Não teve moleza para Jesus, pessoal. A gente reclama tanto da vida, mas a gente não passou nem umas vírgulas que ele e os seus discípulos passaram. A gente reclama de barriga cheia, entendeu? E reclamação não é de Deus, diga amém. Murmuração não é de Deus, diga amém. Não é. Jesus já iniciou a vida simples para que a gente se conformasse a ser pessoas simples, humildes de coração. Glória a Deus, aleluia. Então o primeiro sermão de Jesus não foi uma palavra, mas foi um lugar onde nasceu. O nascimento dele foi um grande primeiro sermão que ele passou para nós, que até hoje a gente usa no Natal, né? O rei do universo entrou no mundo numa estrebaria. Foi isso que ele entrou no mundo, não foi no palácio, não foi na riqueza, no poder, no status, holofotes, nada disso. Uma estrebaria, onde só tinha animal, cavalo, bicho, como o Demar falou. Ele não escolheu um palácio, não escolheu uma família poderosa. José e Maria, simples, uma menina de 14 anos, irmão. E ele já tinha 45 anos, José. Já era um viúvo, já um velhão. Ela estava, né, amadurecendo, né? E ela é uma menininha, uma menina, uma virgem. Então ele não escolheu uma família poderosa, não quis. Deus não quis que ele nascesse numa família poderosa. Deus escolheu uma família simples. Quem está pegando aí o negócio? Não é? Simplicidade, irmão. Humildade é uma característica do nosso Senhor. Não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas humilhou-se, né, para viver com a gente. Glória a Deus, aleluia.
Ele não escolheu conforto, porque talvez se eu fosse Jesus, eu ia escolher vir num tempo como esse, né? Ou então mais na frente. Ar-condicionado, tanta, né? Uma sauna, tanta coisa. Ele veio num tempo que nem ventilador tinha, pessoal. Quente, como era a água na época, não é? Então vou te contar, viu? É bem diferente. Ele escolheu logo esse tempo para vir. Tanto tempo que ele poderia vir. Por quê? Porque o coração de Cristo é simples e humilde de coração. Glória a Deus. A manjedoura confronta a nossa obsessão por grandeza. Enquanto Jesus escolhe a manjedoura, Deus, filho dele nasceu na manjedoura, a gente quer grandeza, sempre o macro, sempre o maior, o melhor. No reino de Deus, humildade não é fraqueza, é grandeza espiritual no reino de Deus. Ele vive para servir. Enquanto o mundo procura posição, Cristo escolheu a descida. Enquanto o mundo quer o status, ele preferiu descer, se humilhar. Enquanto o homem constrói tronos, Cristo escolheu a manjedoura. Jesus é diferente ou não é? Qual é o teu foco? Qual é as tuas buscas? Se você busca por riquezas, tu vai ficar afogado nessa busca tua. Porque nunca vai satisfazer a sua alma, a riqueza. Nunca. Quanto mais a gente quer mais. Já viram a questão do iPhone, né? iPhone 8, já era. Aí vem o que? Vem o 9, 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, já está chegando 18. Acho que aí, ó. Aí, rapaz, aqui tem pastor estribado nessa igreja, viu? Glória a Deus. Então, vocês estão entendendo? Não para não. Não para não, irmão, não para. Sabe, não para não. A busca é sempre pelo... E Jesus, olha, se Jesus estivesse aqui hoje, você acha que ele estava preocupado com o iPhone? Seja sincero. Pelo que você entende da Bíblia. Nada disso. Nada. Então, a nossa igreja está mais preocupada em parecer grande ou em ser fiel a Deus? O que é que você pode responder? Está aí, ó. É isso que é o que eu prego direto, há muitos anos. Não é grandeza, não é poder, nunca. A gente sempre pregou o quê? Aqui, ó, Jesus. A simplicidade. Isso é um patamar da Igreja Manancial. Por quê? Porque é de Cristo. É de Cristo. Segundo, a infância dele. Uma igreja que cresce de forma equilibrada. Lucas 2,52 diz: crescia Jesus em quê? Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Observe 4 áreas aqui: intelectual, física, espiritual, social. Jesus cresceu completamente. Hoje encontramos igrejas enormes, mas imaturas, não tem sabedoria. Conhecem doutrina, mas não sabem amar. É uma igreja toda doutrinada, cheia de legalismo, cheia de leis, cheia de tradições, mas não tem amor. Trata as pessoas com desdém, trata as pessoas massacrando. Pise na bola para você ver se pelo menos a paz do Senhor chega na tua frente. Mas são fortes, poderosas, macros. Meu irmão, não se iludem com essas coisas não. Pelo amor de Deus, não se iludem. Parece que quanto maior o tamanho é o tombo. Querem ver? Quando Jesus chegou, qual foi a igreja que ele pegou da época? Foi uma igreja que ele até mandou fazer na época. Bem bonita, não foi o templo? Ouro, sei lá, tanta coisa, não foi? O que é que fizeram com esse templo? Ninguém tinha vida lá embaixo desse templo. O templo virou pedras. Aí quando Jesus chegou, foi que ele falou para a mulher samaritana. Ela disse: é aqui que a gente deve adorar, aqui no poço, nós samaritanos, ou é lá em Jerusalém, onde está o templo com os judeus? Ele disse: nem lá, nem cá. Desfez o templo, irmão. Desfez o templo. Aí disse assim: os verdadeiros adoradores, o Pai está em busca, por isso que é porque não encontrou, né? Está em busca dos verdadeiros adoradores. Quais são? Os que adoram Ele em espírito, e isso em qualquer lugar. Independe de tempo e tudo. Não se preocupe com isso. É você e Deus.
Diga amém por isso. Isso é uma libertação, pessoal. Uma libertação. Então Jesus ele foi destronando essas coisas, sabe? Chegou no tempo, ele disse, vai cair pedra por pedra isso aqui. Isso é tudo destruído. Isso aqui. E foi, 70 anos depois foi destruído pelo imperador. Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Vocês já estudaram, né? Já ouviram lá uma vez na vida? Não, a Bíblia diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E onde é que o Espírito Santo habita? Dentro de nós, no coração da gente. Quem está pegando? Está pegando alguma coisa aí? Viu a diferença? É grande a diferença, pessoal. Glória a Deus, aleluia. Aí, ó. Possuem dons, mas não possuem caráter. Jesus mostra que a maturidade envolve equilíbrio. Uma igreja saudável, irmãos, cresce em conhecimento, tem Bíblia, agora equilibradamente, santidade, comunhão e serviço. Isso é que é a igreja de Jesus. Simples como tudo na vida, né? Terceiro exemplo dele foi no batismo, que já serve para a igreja. Que simboliza o quê? Uma igreja obediente. Por quê? Porque Jesus foi obediente ao Pai e se batizou. João Batista disse, não, você que tem que me batizar. Ele disse, não, faça como está escrito, eu tenho que me batizar. Quem entendeu aí, amém? Obediência, ser obediente. Deus ama as pessoas obedientes. Deus ama pessoas que se submetem a Ele, à vontade dEle e obedecem a Ele. Então, já está lá em Mateus, né? Porque a obediência nunca depende da necessidade, depende do amor ao Pai. Ele precisava ser batizado? Não, mas por amor ao Pai, para obedecer, ele foi batizado. Ele já era puro, irmão. O batismo é para remissão de pecados. Ele tinha pecado? Então, vocês estão entendendo aí a lógica de Jesus? Não, eu quero só obedecer. Mas eu não tenho pecado, eu podia muito bem me batizar, mas por obediência. Quantas vezes você não deixa de fazer uma coisa porque está vendo uma coisa geral, né? Um bem de um próximo, bem da família, né? Bem de sei lá de quê. Aí você evita e faz algo macro, por cima. Jesus fez para todos aprenderem e servir para todos. Foi essa a intenção dele, o todo, né? O céu se abriu, o Espírito Santo desceu, o Pai declarou sua aprovação. Toda verdadeira obra espiritual nasce da obediência. Uma igreja forte não negocia princípios bíblicos para agradar pessoas. Manancial da graça. Ela não negocia os princípios bíblicos para poder crescer, para poder ter dinheiro, para poder ser a bambambam da cidade. Nada, ela não faz política nenhuma, nem faz, como é que se chama aquilo? É o pragmatismo. O que é pragmatismo? Ei, faça isso que na igreja lá está fazendo, está dando certo. Mas está de acordo com o evangelho? Não, mas está dando certo. Pragmatismo, nós não somos pragmáticos. Nós vamos fazer o que a Bíblia manda fazer. Mas se não crescer, a gente fica do mesmo jeito. Mas a gente não vende nossos princípios, diga amém. Isso é uma marca da Igreja Manancial da Graça. É culto de ensino, viu, hoje, viu? Isso é uma marca da gente. Quarto, deserto. Uma igreja firme. Glória a Deus. Mateus 4, né? Antes dos milagres veio o deserto. Preste atenção. Antes do milagre de Jesus veio o quê? Deserto. A sua vida não é assim também? Tem que haver os desertos também. Não é só abundância não, irmão. Os vales escuros, né? Sombrios, depois os pastos verdejantes, mas em todo tempo você tem uma estabilidade emocional e espiritual. Você está bem com Cristo, porque você confia em Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes do sucesso veio a aprovação. Jesus vence onde Adão fracassou. Adão fracassou ali e Jesus no lugar, ele venceu o diabo. Ou o que ele quer dizer? Você não precisa ser um Adão. Você não precisa ceder às tentações. Porque eu estava no deserto, com fome, com sede, e venci a tentação. E eu estava como homem, não como Deus. Porque eu estava com fome, eu estava com sede, mas eu não abri mão. Por quê? Para ele, o reino de Deus é a coisa mais principal. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Hoje continua
atacando exatamente essas áreas, Satanás. A igreja permanece firme quando a palavra governa suas decisões. Não sentimentos, não modismos, não pressões culturais. Ela está firme em Jesus. Mas está todo mundo fazendo, não interessa. A gente vai continuar assim. Mas vamos fazer que dá certo, não interessa. Vamos continuar assim. Mas o senhor vai ganhar tanto dinheiro, não interessa. Vamos continuar assim. Deixa de ser besta, todo mundo está fazendo, não interessa. Continuar pobre e morrer pobre. Entendeu? Não interessa. Não interessa. As pessoas, para ser da Manancial, elas têm que saber, elas têm que ter esse sentimento. Qual é? O sentimento que houve em Cristo. Qual é, pastor? Elas têm que estar aqui por causa do Pai. A atração maior é só uma, o Pai. Não vai ter outro tipo de atração. A atração vai ser Deus e a sua palavra. Ah, minha igreja é maravilhosa. Por quê? Ah, porque tem umas cadeiras que eu vou te contar, tem um estacionamento, tem uma sala de crianças que eu vou te contar, tem um telão que parece o tamanho de Fortaleza, tem umas luzes, é todo de preto, parece uma boate, tem um negócio assim, ar-condicionado, gela até o espírito, e sei o que e tal. Ah, essa é a atração. É, mas não, aqui não tem nada disso, tem Jesus de Nazaré. Tem adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Porque o templo era chiquérrimo. Foi bilhões, se fosse o dinheiro de hoje, o templo. Aí ela mais humilde, samaritanos mais humildes, você vai aqui no poço, ela diz, nem aqui nem lá, mulher, se preocupa com isso não. Ele vai habitar no teu coração. Deus está atrás, é desses adoradores que o adoram, em espírito e em verdade. Então, vamos parar de buscar grandezas. Porque Jesus não buscou essas coisas, porque Ele mostrou que essas coisas que corrompe a alma do homem. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os... É ou não é? Olha a família, quando briga e tem dinheiro. Quando morre alguém. É um pau de lascar mesmo. Dá morte, dá tudo. Não tem esse negócio de irmão, não. Que é o dinheiro. Dinheiro é um negócio sério, irmão. É bom o dinheiro, mas é muito difícil alguém continuar firme com Deus depois que ganhar o poder e a riqueza. É muito difícil. Porque corrompe, corrompe. Primeira coisa que ele vai fazer, se ficar rico, é nunca mais você ver essa pessoa. Ganhei na Mega Sena, cadê? Foi embora. Muda o número do telefone. Sai do Instagram. Ninguém pode se encontrar. Para não pedir dinheiro. É ou não é, irmão? É a verdade. O que pode fazer? Quinto, o chamado dos discípulos. Qual é? Uma igreja que forma pessoas. Qual é o fundamento que a igreja tem que ter? Formar gente. Qual o desafio que a igreja tem que ter? É ficar macro, rica, poderosa, com rádio, televisão e tudo? Não. É cuidar de vocês. Cuidar das vidas. Nem que seja 20, 30, 10. Mas são vidas. E uma vida é muito importante para Deus. Muito importante para Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus poderia evangelizar sozinho. Poderia ou não? Mas preferiu investir em 12 homens. E eita que os caras eram chatos, viu? 12 homens imperfeitos. O reino cresce através dos relacionamentos. Jesus não fabricou consumidores religiosos, formou discípulos, aprendizes. A missão da igreja, irmão, não termina no culto, mas começa no culto. É por isso que antes aqui a gente tem a mania de dizer assim, o culto já começou. Como se não disse boa noite, nem a paz do Senhor? Não, quando você estava conversando com seus irmãos, já começou a reunião, já começou o culto, que já é igreja. A gente já estava se conhecendo, conversando, dialogando. É igreja, comunhão. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Sexto, os milagres. Uma igreja movida por compaixão. Antes dos milagres aparece frequentemente uma expressão, moveu-se de íntima compaixão. Antes do milagre acontecer, tem que haver a empatia, o amor, a generosidade, a paixão, a compaixão. A pessoa sentia a dor do outro. Jesus primeiro ele se comovia por dentro pela pessoa. Depois é que vinha o milagre. O milagre vindo primeiro é uma coisa seca. Curou, vai embora. Não, Jesus criava um relacionamento, algo já profundo. Algo que as pessoas queriam seguir, ele já notou? Aquele gadareno, né? Queria seguir na hora ele disse, não, volta para sua casa, mostre que você foi transformado. Do jeito que tu saiu da tua casa tão bagunçado, é hora de voltar com a nova criatura
para você conquistar todos eles. Mas não precisa me seguir aqui não. Vocês estão entendendo? Como ele era equilibrado. Cada milagre respondia à dor de alguém. A igreja precisa perguntar: estamos impressionando pessoas ou aliviando seu sofrimento? Vou dar um exemplo aqui. Quantos milagres a gente não faz por dia aqui? Como, pastor? Não entendi. Alguém estava aleijado e andou? Não é isso. Mas tem muitas pessoas que estão aleijadas por dentro, existencialmente, com angústias, travadas, e a gente conversa a hora e destrava. O que é isso? Milagre. Você está entendendo? A noção do milagre é que tem que mudar. Não é o aleijado caminhar não, somente não. É ele chega todo curvado, de tanta angústia, de tanta coisa ruim, e ser descurvado através do teu abraço, do teu carinho, de uma palavra amiga que você disse. A grande cura não é essa que vocês estão vendo. A grande cura é quando você sara a alma de alguém. Amém. Glória Em a nome de Deus. Jesus. Estão pegando então, irmão? Eu estou colocando ponto de equilíbrio no evangelho aqui, para vocês entenderem. Glória a Deus. Sétimo, as refeições, uma igreja acolhedora. Quando Jesus tinha refeição, o que isso quer dizer? Acolhimento. Jesus sentava-se à mesa com pessoas improváveis, publicanos, pecadores, fariseus, pobres, ricos, doentes, marginalizados, todo tipo de gente que vamos sentados. Ele acolhia sem relativar o pecado. Ele não dizia que o pecado era certo. Ele sentava, comia com eles, mas a verdade era dita. Amém? Porque muitas pessoas se acovardam. Não, eu estou aqui, né, com o pessoal aqui. Vai beber não? Não, pode beber, não tem nada a ver não. Não sei o quê. Entendeu? Relativando. Não, para passar bem no meio. Jesus não. Ele ia dizer na cara assim, logo. É só não convidar ele. Porque ele é a verdade, ele vai dizer a verdade. Mas também ele não era aquele chato que chegava no canto, eita, dá pecado, pecado, é pecado. Não, ele não é desse cara também. Ele estava na dele lá, conquistando com categoria. Glória a Deus. Ele acolhia sem relativar o pecado, amava sem negociar a verdade, ou seja, ele não vendia os seus princípios. Ele não vendia os seus princípios. Essa continua sendo a missão da igreja, não negociar os seus princípios. Eu achei bonito a minha filha contando que estava na academia, glória a Deus. Aí ela disse que um colega dela, que era do colégio, chegou e pegou na mão dela. Ela disse: o que você está pegando na minha mão? Eu dei alguma intimidade de você pegar minha mão, que a Lídia é como eu, sabe, diz as coisas na cara logo. Aí ele disse: oxe, eu disse: oxe, o quê? Não dei intimidade de você estar pegando na minha mão. Por que pegou na minha mão? O cara saiu com raiva. Disse: não, não é assim não. Chegou e vai lá pegando na minha mão. Não mandei ninguém pegar isso na minha mão. Pra que isso? Duvida ele vir de novo? Né? Duvido vir de novo. A mulher casada, o homem casado, para que estar com quiriquiti, taratatá com uma pessoa que não é a esposa, que não é o marido? Não. Fala normal. Mas quiriquiti, taratatá, não tem Cristo ali. Cristo não está nisso, não. Não tem nada a ver. Aí depois, né, entra em rascadas, né? Oitavo, o lava-pés, uma igreja serva, que serve. Jesus lavou os pés para ensinar a igreja a ser uma igreja servidora. João 13, o Criador ajoelha-se diante da criatura. O Senhor pega uma toalha, o mestre toca pés sujos. Aqui Jesus redefine liderança. Porque liderança hoje as pessoas vê só o intocável, todo mundo servindo ao líder, né? O líder é o líder, nem se mistura. Jesus não se misturava, lavava pés do pessoal, enxugava, pegava no pão, beijava o pé de alguém, entendeu, irmão? Servia como um diácono, um eterno diácono. Quem serve mais é maior. Vamos repetir? Quem serve mais é maior. Agora, nunca queira servir, como é que diz a palavra? Reclamando ou alegando, né? Ah, só eu que faço. Também eu faço direto. Repete para mim, pastor, isso aí. Hã? Quem serve mais é maior. Entendeu? Porque a pessoa que serve mais, ela também serve muito, mas também ela não fica se gabando, porque fez alguma coisa. Faço tanta coisa, o pastor nunca colocou uma medalha em mim. Né? Faço tanta coisa, o pastor nem me chamou para orar. Para com isso, irmão, isso é coisa do mundo.
Quem serve não está olhando para ter troca, não. Faz por amor, irmão. Você, quando serve para os seus filhos, você está atrás de reconhecimento? Não, é porque ama. E olha que os filhos vai fazer, vai preparar cada uma contigo no futuro. Mas você faz e vai fazer de novo. Principalmente se for mãe. Entendeu? Por quê? Porque ama. É assim. E Deus? E a obra de Deus? Fazer porque ama. Só isso. Entendeu? Se você for assim, vai crescer muito mais. Uma igreja saudável mede grandeza pela disposição de servir. Qual é a igreja saudável? É uma igreja que gosta de servir. Aprendeu a servir. Eis-me aqui, pastor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero servir. Servir. Pronto. Deus, porque o filho dele fez isso. Glória a Deus. 9. O Getsemane, uma igreja submissa. Aí Jesus mostrou que espiritualidade não elimina conflitos interiores. Ele sofreu, ele chorou, angustiou-se, mas permaneceu obediente a Deus. Não seja feita a minha vontade, somente a tua vontade, Senhor. Amém? Glória a Deus. A igreja madura aprende que oração não é apenas pedir. Isso a Manancial fala muito. Desde a Bethesda eu dizia isso. Orar não é estar pedindo, sufocando Deus, não. Não é isso. A igreja madura aprende que oração não é apenas pedir, é se render a Deus. Confiar. Não é colocando Deus na parede direto pedindo. Sabe ver Deus, não pode fazer uma oração que já é pedindo. Sabe? É muito triste. Né? É como se Deus te fosse um cardápio, você pede o cardápio, escolhe, eu quero isso aqui. Deus quer relacionamento, diga amém, irmão. Relacionamento de pai para filho, sabe? Sem barganha, sem interesse. 10. A cruz, uma igreja que ama sacrificialmente. Na cruz a gente observa graça, justiça, perdão, reconciliação. Enquanto era crucificado, Jesus intercedia por seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem que estar com um espírito muito elevado, né? O amor cristão não depende de resposta do outro. Depende que o outro faça comigo, eu serei. Não. O amor cristão não depende da resposta do outro para com você. É uma decisão baseada onde? No caráter de Deus. Uma igreja semelhante a Cristo aprende a perdoar, servir-se e doar-se. Não há cristianismo sem perdão, sem doação, sem amor. Não há. Jesus disse, sereis reconhecidos como meus discípulos se houveres amor uns com os outros. Se não, não são meus discípulos. Uma questão de leitura simples da palavra de Deus. Irmãos, eu vou deixar mais 4 para a próxima quarta-feira, tá bom? Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.